Era uma tarde quente e abafada, na pequena cidade de São Valentim, onde as ruas de paralelepípedos ecoavam os passos apressados dos trabalhadores e o murmúrio das crianças brincando com bolas de pano. No meio da praça principal, uma garotinha, de olhos grandes e tristes, chamada Mariana, vendia flores murchas que ela mesma colhia nos campos abandonados. Seu vestido remendado e os pés descalços contavam uma história de pobreza que todos conheciam, mas poucos se importavam. Ela tinha um sorriso tímido, mas sincero, que iluminava seu rosto magro, mesmo quando o sol queimava sua pele e o estômago roncava de fome. Mariana sonhava com um dia em que poderia comer algo além de pão seco, mas naquele momento tudo o que queria era vender uma flor para comprar um pedaço de queijo. Foi então que ele apareceu. Gustavo, o filho arrogante do milionário dono da maior fábrica da cidade, com seu carro reluzente e um sorriso cruel nos lábios. Gustavo estacionou o carro bem ao lado da banca improvisada de Mariana, descendo com um ar de superioridade que fazia os outros moradores baixarem os olhos. Ele era alto, de cabelos negros penteados com gel e vestia uma camisa cara que valia mais do que tudo o que Mariana já tivera na vida. Olha só essa mendiga fedida tentando vender ervas daninhas, ele gritou, arrancando risadas de seus amigos que o seguiam como sombras. Mariana encolheu-se, segurando suas flores contra o peito, enquanto ele pegava um dos ramalhetes e o jogava no chão, pisoteando-o com suas botas lustrosas. Você não merece nem estar na minha frente, garota suja. Vá limpar latrinas. É o que gente como você faz de melhor, ele zombou, enquanto os olhos dela se enchiam de lágrimas. O vento quente carregou o som das risadas, mas também o peso silencioso da humilhação que Mariana carregaria naquela noite. Naquele mesmo dia, enquanto o sol se punha e Gustavo voltava para sua mansão cheia de luxos, algo estranho aconteceu. Seu pai, o temido Dom Ricardo, chamou-o com urgência ao escritório. O homem, sempre imponente com seu terno impecável, estava pálido, segurando um envelope amarelado com as mãos trêmulas. Gustavo, sente-se. Há algo que você precisa saber, disse ele, a voz rouca de emoção. O jovem riu, achando que era mais um sermão sobre negócios, mas o olhar de Dom Ricardo o fez engolir em seco. O pai abriu o envelope e revelou um segredo que mudaria tudo. Uma carta de uma mulher misteriosa, escrita anos atrás, que falava de uma herdeira perdida, uma menina que havia sido abandonada para proteger um império. Gustavo franziu a testa, sem entender, até que Dom Ricardo deixou escapar as palavras que ecoariam como um trovão. Ela está viva e está aqui, em São Valentim. A noite caiu sobre São Valentim como um manto pesado. E Sheila, ainda com o coração apertado pela humilhação, voltou para o casebre onde vivia com sua avó, Dona Esmeralda. A casa era uma mistura de tábuas tortas e telhas quebradas, onde o vento entrava pelas frestas e trazia o cheiro úmido da terra. Dona Esmeralda, uma mulher de cabelos grisalhos e mãos calejadas, percebeu logo o olhar cabisbaixo da neta e perguntou o que havia acontecido. Sheila, com a voz embargada, contou como Gustavo a havia humilhado na praça, pisoteando suas flores e suas esperanças. A avó a abraçou forte, seus olhos marejados, mas havia algo em seu semblante, um segredo que ela guardava há anos, escondido nas rugas de seu rosto cansado. Não chore, minha menina, o destino tem maneiras de consertar as coisas, disse ela, misteriosa, enquanto acendia uma vela que tremia na penumbra. Enquanto isso, na mansão de Dom Ricardo, Gustavo tentava digerir as palavras do pai. Ele andava de um lado para o outro no escritório luxuoso, com paredes forradas de quadros caros e uma lareira crepitante. Uma herdeira? Aqui? Isso é loucura, pai. Quem poderia ser? Ele perguntou, a arrogância dando lugar a uma curiosidade. Nervosa,
Dom Ricardo, com o olhar perdido, contou que anos atrás, sua falecida esposa, Dona Sofia, havia confiado a ele um segredo antes de morrer. Uma filha ilegítima de um magnata rival, deixada aos cuidados de uma mulher simples para protegê-la de inimigos perigosos. A carta no envelope era a prova. Um testamento selado, com o brasão de uma das famílias mais ricas do país. Gustavo riu, incrédulo, mas o pai o interrompeu. Amanhã vamos procurá-la, e você vai me ajudar, quer queira, quer não. Naquela noite, enquanto Sheila dormia encolhida em sua cama de palha, sonhando com um mundo onde ninguém riria dela, Dona Esmeralda pegou uma caixa velha escondida sob o assoalho. Com dedos trêmulos, ela abriu o fecho enferrujado e tirou de lá um medalhão dourado, gravado com um símbolo que poucos reconheceriam. O brasão dos Montenegro, uma dinastia que controlava um império de minas de ouro e fazendas sem fim. Lágrimas escorreram pelo rosto da avó enquanto ela sussurrava para si mesma. O vento soprou mais forte lá fora, como se o destino estivesse prestes a bater à porta, trazendo consigo uma tempestade de revelações que ninguém poderia prever. O sol mal havia nascido quando Gustavo foi arrastado por Dom Ricardo para as ruas de São Valentim. O milionário, normalmente tão seguro de si, parecia um homem assombrado, segurando a carta como se fosse uma bomba prestes a explodir. Eles pararam em cada esquina, perguntando aos moradores sobre uma menina misteriosa, uma criança que poderia carregar o sangue dos Montenegro. Os olhares curiosos e os sussurros dos vizinhos só aumentavam a impaciência de Gustavo, que revirava os olhos a cada resposta vaga. Isso é perda de tempo, pai. Essa tal herdeira deve estar morta ou vivendo em outro país. E ele exclamou, chutando uma pedra no chão. Mas Dom Ricardo não desistia, guiado por uma intuição que ele mesmo não entendia, como se o passado estivesse gritando em seus ouvidos. Enquanto isso, Sheila acordou com o som da voz trêmula de Dona Esmeralda chamando seu nome. A avó estava de pé ao lado da cama, o medalhão nas mãos, e seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e esperança. Sheila, minha pequena, escute bem o que vou te contar. Começou ela sentando-se ao seu lado. Ela revelou, em um tom quase sagrado, que Sheila não era apenas uma órfã qualquer. Sua mãe havia sido uma jovem herdeira dos Montenegro, apaixonada por um homem proibido, e que, para salvá-la de uma guerra entre famílias poderosas, a entregou, ainda bebê, aos cuidados de Esmeralda. O medalhão era a chave, a prova de seu sangue nobre, escondido por quase 2 décadas. Sheila ouviu, atônita, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Ela, uma menina de pés descalços, era a herdeira de um império que nem sabia existir. Na praça, o destino começou a tecer seus fios. Gustavo, já exausto de andar, avistou Sheila saindo de casa com o medalhão pendurado no pescoço, reluzindo ao sol. Ele riu com desprezo, apontando para ela. Olha só, pai, a mendiga das flores agora acha que é princesa com esse colar ridículo. Mas Dom Ricardo ficou paralisado, o olhar fixo no brasão gravado no ouro. Ele reconheceu o símbolo imediatamente. Era o mesmo da carta, o mesmo que assombrava suas memórias. Meu Deus, é ela! Ele murmurou, o coração disparado, enquanto Gustavo ainda gargalhava, sem perceber que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. Dom Ricardo deu um passo à frente, os olhos arregalados fixos no medalhão que balançava no pescoço de Sheila. O ar parecia mais pesado na praça, como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar aquele momento. Ele segurou o braço de Gustavo, interrompendo suas risadas debochadas, e sussurrou com a voz trêmula. Cale-se, menino. Você não entende o que está diante de nós. Sheila, assustada com a presença dos 2 homens, recuou instintivamente, apertando o medalhão contra o peito como se ele pudesse protegê-la. Dona Esmeralda surgiu atrás dela, os olhos faiscando de determinação, e gritou, Deixem minha neta em paz! Vocês já fizeram mal o bastante.
Mas o olhar de Dom Ricardo não era de ameaça, era de reverência, misturado com um pavor que Gustavo nunca vira no pai antes. Naquele instante, Dom Ricardo caiu de joelhos diante de Sheila, ignorando o chão empoeirado que manchava seu terno caro. Você é ela, não é? A filha dos Montenegro, a herdeira perdida, ele disse, quase implorando, enquanto lágrimas inesperadas brotavam em seus olhos. Gustavo ficou boquiaberto, o riso morrendo em sua garganta como um grito sufocado. Ele olhou de Sheila para o pai, depois para o medalhão e de volta para a garota que ele humilhara no dia anterior. Isso é um absurdo. Ela, essa rata de rua, ele exclamou. Mas a certeza na voz de Dom Ricardo o fez hesitar. A multidão começou a se reunir na praça, atraída pelo espetáculo, sussurrando entre si enquanto o milionário se curvava diante da menina que todos conheciam como a vendedora de flores. Sheila, ainda atordoada, olhou para a Dona Esmeralda em busca de respostas. A avó segurou suas mãos com força, o rosto endurecido pelas cicatrizes do passado, e disse: "Eu prometi à sua mãe que te protegeria. Mas agora o mundo precisa saber quem você é. Esse homem sabe a verdade, Sheila. Ele conhece o poder que corre em suas veias." Dom Ricardo ergueu-se lentamente, limpando as lágrimas, e declarou em voz alta para todos ouvirem: "Esta menina é a legítima herdeira das minas de ouro dos Montenegro, e eu juro por Deus que vou provar isso." Choque tomou conta da praça, mas para Gustavo, aquelas palavras eram como facas cravadas em seu orgulho. A garota que ele zombara era agora o centro de um terremoto que abalaria sua vida para sempre. O dia passou como um furacão em São Valentim. A notícia de que Sheila, a humilde vendedora de flores, poderia ser uma herdeira milionária, espalhou-se como fogo em palha seca, levando os moradores a se aglomerarem em frente ao casebre de Dona Esmeralda. Alguns olhavam com curiosidade, outros com inveja, mas todos queriam ver a menina que, de repente, carregava o peso de um império nas costas. Sheila, sentada na cama de palha, segurava o medalhão e tentava entender o que estava acontecendo, enquanto Dona Esmeralda trancava a porta com uma cadeira velha, temendo a multidão. "Eu não pedi por isso, vovó. Eu só queria vender minhas flores", ela murmurou, a voz quebrada por soluços que faziam seu pequeno corpo tremer. Na mansão, Gustavo andava em círculos pelo salão, o rosto vermelho de raiva e confusão. Ele jogou um copo de cristal contra a parede, o som do vidro se estilhaçando, ecoando como seu próprio orgulho despedaçado. "Como isso é possível, pai? Aquela garota imunda, uma Montenegro, e você de joelhos na frente dela como um servo?" ele gritou, apontando para Dom Ricardo, que permanecia calado, perdido em pensamentos. O milionário finalmente ergueu os olhos e respondeu, com uma frieza que gelou o ambiente: "Você não entende, Gustavo. Se ela é quem eu penso, não sou eu quem está em dívida com ela. É você. E o que você fez ontem pode custar caro." As palavras caíram como um raio e, pela primeira vez, Gustavo sentiu um frio subir por sua espinha. Enquanto isso, Dona Esmeralda decidiu que era hora de agir. Ela pegou uma mala velha e começou a juntar os poucos pertences de Sheila, falando: "Com urgência. Não podemos ficar aqui, minha pequena. Se você é uma Montenegro, há pessoas que vão querer te encontrar e outras que vão querer te destruir." Sheila, ainda em choque, segurou a mão da avó e perguntou: "Mas para. Onde vamos, vovó? Eu nem sei quem eu sou." Dona Esmeralda parou. Respirou fundo e respondeu com um brilho nos olhos: "Vamos para a capital. Lá está o advogado dos Montenegro, o único que pode provar sua herança. E que Deus nos proteja no caminho." O destino estava traçado e o vento que soprava lá fora parecia carregar o presságio de uma batalha que estava apenas começando. A viagem para a capital foi marcada por tensão e silêncio.
Sheila e Dona Esmeralda pegaram um ônibus velho que rangia a cada curva, com o medalhão escondido sob a blusa da menina para evitar olhares curiosos. A avó segurava sua mão com força, os dedos calejados tremendo de ansiedade, enquanto o cenário rural de São Valentim dava lugar às luzes distantes da cidade grande. Sheila olhava pela janela, o coração dividido entre o medo do desconhecido e uma faísca de esperança que ela mal conseguia explicar. Será que minha mãe me queria de volta, vovó? Por que ela me deixou? Perguntou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Dona Esmeralda apenas apertou sua mão mais forte, incapaz de responder, mas prometendo em silêncio que a verdade viria à tona. Na mansão, Dom Ricardo convocou uma reunião de emergência com seus advogados. Ele espalhou a carta e documentos antigos sobre a mesa de mogno, exigindo que investigassem cada detalhe sobre os Montenegro e a herdeira perdida. Gustavo, ainda relutante, observava tudo com os braços cruzados, o orgulho ferido, latejando como uma ferida aberta. Por que estamos perdendo tempo com essa história absurda, pai? Ela é uma impostora, uma mendiga com um colar falso. Ele insistiu, mas Dom Ricardo bateu na mesa com força, o som reverberando pelo salão. Você vai se calar e me obedecer, Gustavo. Se ela é uma Montenegro, nossa família pode estar em perigo. Os inimigos deles são nossos inimigos agora, retrucou o pai, os olhos faiscando com uma determinação que assustou o filho. Na capital, Sheila e Dona Esmeralda chegaram ao escritório de um advogado idoso chamado Dr. Fernando, um homem de barba branca e olhar penetrante que as recebeu com uma mistura de surpresa e reverência. Ele examinou o medalhão com mãos trêmulas, murmurando: Eu sabia que este dia chegaria. O brasão dos Montenegro é inconfundível. Ele revelou que a mãe de Sheila, Dona Luísa Montenegro, havia morrido anos atrás, mas deixara um testamento selado, nomeando sua filha como única herdeira de uma fortuna colossal. Você é dona de minas, fazendas e palácios, minha querida, mas há um preço. Os inimigos de sua família estão à espreita, e eles farão de tudo para impedir que você reclame o que é seu, disse ele, enquanto Sheila sentia o chão girar sob seus pés, o peso de sua nova identidade caindo sobre ela como uma avalanche. O escritório de Dr. Fernando tornou-se um refúgio temporário para Sheila e Dona Esmeralda, mas também uma arena de emoções intensas. O advogado abriu uma pasta cheia de papéis amarelados e começou a contar a história de Dona Luísa, uma mulher de beleza estonteante e coração apaixonado, que se apaixonara por um homem simples contra a vontade de sua família. Eles a deserdaram quando ela ficou grávida de você, Sheila. Mas Luísa lutou até o fim para garantir que você herdasse tudo, explicou ele, mostrando uma foto desbotada de uma jovem sorridente que era idêntica à menina diante dele. Sheila segurou a foto com as mãos trêmulas, sentindo pela primeira vez uma conexão com a mãe que nunca conhecera, enquanto lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Enquanto isso, em São Valentim, Gustavo não conseguia tirar Sheila da cabeça. Ele caminhava pelas ruas da praça onde a humilhara, o remorso começando a corroer sua arrogância como ácido. Ele viu as flores murchas ainda espalhadas pelo chão, pisoteadas por suas botas, e algo dentro dele se quebrou. E se ela for? Mesmo quem dizem, e se eu tiver destruído algo que não posso consertar? Ele murmurou para si mesmo, o vento carregando suas palavras para longe. Pela primeira vez, Gustavo sentiu o peso de suas ações, mas o orgulho ainda o impedia de admitir que estava errado. Ele voltou para a mansão, determinado a confrontar o pai e exigir respostas, mas o que encontrou foi um Dom Ricardo ainda mais obcecado por encontrar Sheila. Na capital, a paz de Sheila durou pouco. Um carro preto estacionou em frente ao escritório de Dr. Fernando e 2 homens de terno escuro desceram, os rostos escondidos por óculos escuros. Eles bateram a porta com força, exigindo falar com
A guerdeira dos Montenegro. Dona Esmeralda empurrou Sheila para trás de uma cortina, sussurrando: Fique quieta, minha pequena. Eles vieram por você. Dr. Fernando enfrentou os homens com coragem, negando que soubesse de qualquer herdeira, mas os desconhecidos riram friamente. Diga à garota que os lobos estão famintos. Ela não pode se esconder para sempre. Ameaçaram, antes de desaparecerem. Na noite, o medo tomou conta de Sheila, mas também uma chama de determinação. Ela não seria mais uma vítima, não depois de tudo o que descobrira. A noite na capital estava carregada de tensão e Sheila não conseguia dormir. Ela se escondia atrás da cortina do escritório de Dr. Fernando, o coração batendo tão forte que parecia ecoar nas paredes. Dona Esmeralda segurava sua mão, os olhos arregalados de medo, enquanto o advogado trancava a porta e sussurrava: Eles sabem que você está aqui, Sheila. São os homens de Dom Javier, o tio que sua mãe renegou. Ele quer o império para si. A menina tremia, mas ao mesmo tempo sentia uma raiva crescente. Como alguém podia caçá-la por algo que ela nem sabia que tinha? Ela apertou o medalhão, com força, prometendo a si mesma que lutaria, mesmo sem saber como. Enquanto isso, em São Valentim, Gustavo confrontou Dom Ricardo no escritório da mansão. Pai, me diga a verdade. Por que você está tão obcecado por essa garota? O que ela tem a ver com a gente? Ele gritou, batendo os punhos na mesa. Dom Ricardo respirou fundo, os olhos escuros carregados de segredos, e finalmente confessou. Sua mãe, Sofia, era amiga de Luísa Montenegro. Antes de morrer, ela me fez jurar que protegeria a filha de Luísa se algo acontecesse. Eu falhei, Gustavo. Até agora. O jovem ficou em silêncio, o peso daquela revelação caindo sobre ele como uma montanha. Ele percebeu que sua humilhação a Sheila não era apenas um capricho cruel. Era uma traição ao último desejo de sua própria mãe. Na capital, Dr. Fernando elaborou um plano arriscado. Ele entregou a Sheila uma chave antiga e um mapa, amarelado, explicando: Isso leva ao cofre secreto dos Montenegro, escondido numa fazenda nos arredores da cidade. Lá está o testamento original e as provas que Dom Javier nunca conseguiu destruir. Dona Esmeralda hesitou, temendo colocar a neta em mais perigo. Mas Sheila ergueu o queixo, os olhos brilhando com uma coragem que ela mesma desconhecia. Eu vou, vovó. Se minha mãe queria que eu tivesse isso, eu vou lutar por ela, declarou, a voz firme apesar das lágrimas. O trio partiu ao amanhecer, o destino guiando-os para um confronto que mudaria suas vidas para sempre. A viagem até a fazenda foi um teste de nervos. O carro de Dr. Fernando sacolejava por estradas de terra. O silêncio entre Sheila, Dona Esmeralda e o advogado interrompido apenas pelo som do motor e do vento que uivava lá fora. Sheila segurava o mapa com mãos suadas, traçando com os dedos as linhas tortuosas que a levariam ao legado de sua mãe. Ela imaginava Dona Luísa, uma mulher que sacrificara tudo por amor e sentia uma mistura de orgulho e tristeza que fazia seu peito doer. Você acha que ela me amava, vovó? Perguntou quase num sussurro. Dona Esmeralda sorriu entre lágrimas e respondeu: Ela te amava mais que a própria vida, minha pequena. Você foi o maior tesouro dela. Enquanto isso, Gustavo tomou uma decisão impulsiva. Ele pegou as chaves do carro e deixou a mansão sem avisar Dom Ricardo, dirigindo em direção à capital com um nó na garganta. Ele não sabia ao certo o que faria quando encontrasse Sheila, mas o remorso o consumia como fogo. As palavras do pai ecoavam em sua mente. O juramento de Sofia, a traição que ele cometera ao zombar da garota. Eu sou um monstro, mas ainda posso consertar isso, murmurou para si mesmo, acelerando pelas estradas escuras, o coração disparado com uma mistura de culpa e esperança. Ele não sabia que o destino já estava alinhando seus caminhos para um encontro explosivo. Na
Fazenda, Sheila e os outros chegaram a uma casa abandonada, coberta de era e silêncio. Seguindo o mapa, encontraram uma porta escondida no porão, que a chave abriu com um rangido sinistro. Lá dentro, um cofre de ferro enferrujado guardava o testamento de Dona Luísa, selado com o brasão dos Montenegro. Mas antes que pudessem comemorar, o som de pneus esmagando o cascalho ecoou lá fora. Dom Javier e seus homens haviam chegado, os olhos frios brilhando na penumbra. "Entreguem a garota e o testamento ou ninguém sai vivo daqui!" ele gritou, apontando uma arma para a porta. Sheila congelou, o medo a paralisando. Mas Dona Esmeralda a empurrou para trás, gritando: "Você não vai tocar na minha neta, seu demônio!" O confronto estava prestes a explodir. O ar na fazenda ficou denso como fumaça, e Sheila sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto Dom Javier avançava com seus homens. Dr. Fernando tentou negociar, erguendo as mãos e gritando: "Isso não! Precisa acabar em sangue! O testamento é legal, Javier! Você perdeu!" Mas o tio de Sheila riu com desprezo, os olhos faiscando de ganância. "Eu não perco para uma mendiga! Essa fortuna é minha por direito!" Ele rugiu, disparando um tiro de advertência que estilhaçou uma janela. Dona Esmeralda abraçou Sheila com força, protegendo-a com o próprio corpo, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. "Fique comigo, minha pequena. Eu não vou te deixar", sussurrou ela, mesmo sabendo que o fim podia estar próximo. Foi então que o som de um motor rugiu ao longe e um carro preto derrapou na entrada da fazenda. Gustavo saltou do veículo, o rosto pálido de pavor ao ver a cena diante dele. Ele correu em direção ao grupo, gritando: "Parem! Ninguém toca nela!" Dom Javier virou-se surpreso, mas logo riu com escárnio. "O filhinho do milionário quer brincar de herói. Saia daqui, garoto, ou morre com eles", ameaçou. Mas Gustavo não recuou. Ele olhou para Sheila, os olhos cheios de culpa, e disse: "Eu errei com você, mas não vou deixar isso acontecer. Me perdoe." Antes que Dom Javier pudesse reagir, Gustavo avançou, desarmando um dos capangas numa luta desesperada que fez o coração de todos parar. O caos tomou conta da fazenda. Dr. Fernando aproveitou a distração para pegar o testamento e correr, enquanto Dona Esmeralda puxava Sheila para fora do porão. Gustavo enfrentava os homens de Dom Javier com uma força que ele nem sabia que tinha, o sangue escorrendo de um corte em seu rosto. No fim, a polícia, alertada por um vizinho, chegou em meio ao tiroteio, prendendo Dom Javier e seus capangas. Sheila trêmula correu até Gustavo, que caiu de joelhos exausto. "Por que você fez isso?" ela perguntou chorando. Ele sorriu fraco e respondeu: "Porque você merece mais do que eu te dei, e eu precisava provar que posso ser melhor." Naquele momento, entre lágrimas e poeira, Sheila viu não o arrogante que a humilhara, mas um homem buscando redenção, e o Império dos Montenegro finalmente encontrou sua verdadeira herdeira.